Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Damos continuidade ao nosso curso de Introdução à Teologia. Hoje teremos dois assuntos como aula. Primeiro será o 5º capítulo, Dogma e Dogmas, e logo depois começaremos a percorrer de um modo sempre sintético, de modo resumido, digamos, a história da teologia. Mas rezemos e invoquemos a graça de Deus sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, neste 5º capítulo, eu gostaria de sugerir como leitura, além do texto que fornecemos aos nossos alunos, da nossa apostila, e gostaria de sugerir também uma obra que recentemente foi traduzida em língua portuguesa, Introdução à Teologia, do Bernard Sesboi, um jesuíta francês. Bom, a palavra dogma vem do verbo grego dokein, e esse verbo significa parecer ou aparecer. Daí o docetismo, essa heresia cristológica, vem justamente, tem como origem esse verbo. Jesus é apresentado como uma espécie de fantasma, parece ser humano, mas não é. A humanidade dele parecia real, mas não era. Ou seja, dokein significa aparecer ou parecer. Mas poderia ser traduzido também como aquilo que parece justo ou verdadeiro, na medida em que esse parecer também pode ser entendido do ponto de vista subjetivo, ou seja, diante de uma situação, diante de uma realidade, eu penso, reflito, eu julgo que a coisa melhor parece ser esta. Então esse verbo vai acabar dando origem a palavras que vão nessa direção, na direção do pensamento, do pensar e do crer, tá bom? Por isso é que a gente diz que ele também pode ser traduzido como sendo aquilo que parece justo ou verdadeiro, do ponto de vista, por exemplo, de um homem que crê ou de uma pessoa, de um estudioso. Na antiguidade, esse verbo ele vai dar origem a palavras diferentes, e uma delas é doxa, que tem o sentido de opinião, e é uma palavra bastante usada, vamos dizer, na filosofia. A gente fala, até contrapõe um pouco o pensamento filosófico à doxa, as opiniões que às vezes não são tão fundamentadas. Eu acho isso uma doxa. Mas também vai ser usado, desse verbo vai surgir também a palavra dogma, e nesse sentido tem dois sentidos, tem dois significados. Tanto o primeiro é igual àquele de doxa, ou seja, pode ser uma opinião, e nesse caso seria uma opinião mais fundamentada, uma opinião que vai na direção de uma doutrina filosófica. Mas dogma também vai poder significar decisão ou decreto, é um segundo significado do termo dogma, que no latim vai ser traduzido por justamente decretum. Ou seja, tem o sentido de opinião, que vai ser bem uma opinião, vamos dizer, fundamentada no sentido de doutrina filosófica, mas também de decisão, de decreto, no sentido mais jurídico. Bom, então isso é importante para a gente entender como é que vai se desenvolver a expressão, a ideia dogma, a expressão e a ideia de dogma dentro do catolicismo. Na tradução grega do Antigo Testamento, a versão da 70, o termo dogma traduz aquilo que dos textos veterotestamentários
são os decretos e as prescrições legais. Sempre como no sentido de um, vamos dizer, jurídico teológico, né? Ou seja, os decretos divinos, os decretos da lei de Deus, as prescrições legais. E essas expressões são muitas vezes traduzidas com o termo dogma, dogmata. Também no Novo Testamento esse termo vai ser bastante usado. Lucas, por exemplo, vai usar diversas vezes esse texto, essa palavra, no sentido dos decretos imperiais, tanto no Evangelho de Lucas 2:1, como nos Atos dos Apóstolos 17:7, para dar dois exemplos. Mas também tem um episódio que vale a pena a gente mencionar, que a gente encontra lá em Atos capítulo 15:16, aonde no capítulo 15 se diz que os apóstolos decidiram, tomaram uma decisão, decretaram algo, né? E aí aparece logo no início do texto grego, logo na primeira palavra do texto grego, do capítulo 15, versículo 28, a expressão edoxen. Decidiram, doxen, edoxen, no passado, né? E nós temos poucos versículos depois, ou seja, no capítulo 16, versículo 4, as deliberações, essas decisões dos apóstolos, do concílio, vamos dizer, de Jerusalém, são apresentadas como dogmata, capítulo 16, versículo 4. Então é interessante que a gente vê os apóstolos, edoxen, dogmata. Nos escritos paulinos também essa expressão aparece para indicar as prescrições da lei, como no sentido da 70, né? Efésios 2:15 e Colossenses 2:14 são dois exemplos desse uso, né? O termo aparece também nos primeiros escritos cristãos, extrabíblicos, a Didaquê, no seu número 11:3, quando aparece a expressão os dogmas do Evangelho, no sentido dos decretos, daquilo que o Evangelho prescreve. E também São Clemente Romano, na sua carta aos Coríntios, 27:5. Santo Inácio de Antioquia vai usar esse termo dogma como sinônimo de ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Então, para dar um exemplo, você pode pegar a carta aos Magnésios 13:1, mas tem outras citações também que você pode procurar. Justino, Clemente de Alexandria e Orígenes, eles usam, vamos dizer, essa expressão como sinônimo de posição doutrinal. E Eusébio de Cesareia, um pouco depois, já agora no século III, vai empregar o termo para designar também o ensinamento e as deliberações eclesiásticas. O termo praticamente não aparece em Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Leão Magno e Gregório Magno. Isso explica por que na Idade Média a palavra dogma não possui uma função decisiva na teologia, mas os escolásticos eles preferem usar duas expressões, a saber, articulus fidei, ou artigo de fé, e veritas católica, verdade católica. Então, ao invés de usar dogma, uma expressão dogmática, eles usam artigo de fé e verdade católica, né? Para designar essas grandes verdades cristãs. Podemos dizer que foi graças ao conflito, antes de avançarmos, né? Eu esqueci de dizer que se não aparecem Agostinho, Leão Magno e Gregório Magno, essas expressões, elas aparecem em Jerônimo e Rufino.
certo? E aí tem um texto que vai ser importante não para a escolástica, mas para depois da escolástica, que é um texto de Vincent de Lerrance. Pois bem, Vincent de Lerrance, esse monge do mosteiro de Lerrance, que é uma ilhazinha que fica na frente da praia de Cannes, no sul da França, que até hoje tem uma presença monástica e que pode ser visitado, um lugar muito bonito, diga-se de passagem. Ele escreve uma obra na primeira metade do século V, chamada Communitorium, e nessa obra ele vai defender algo que a gente já tratou no nosso curso de Introdução à Teologia, aquilo que é vamos dizer, a ideia de tradição, né? Aquilo que é a ideia de tradição. Ou seja, ele vai dizer que, no fundo, a verdadeira tradição, ela tem origem divina, ela é apostólica, e é aquilo que sempre foi crido, em todo lugar foi crido, né? E por todos foi crido, né? Fala de um consenso, vamos dizer, sincrônico e diacrônico, para a gente entender o que é a Sagrada Tradição. Mas ele vai tratar também dessa dimensão do dogma, dessa verdade, que não pode ser discutida, que não pode ser colocada em discussão, porque são verdades fundamentais, são pilares, né, da nossa fé. E essa obra, ela vai ficar, vamos dizer assim, como que esquecida por muitos séculos, e ela vai ser redescoberta no século XVI, exatamente no contexto da querela, da luta entre católicos e protestantes. Então, imaginem que uma obra como essa, com esse tema de tradição, de dogma, aparecendo, sendo redescoberta no século XVI, que impacto ela vai ter uma obra que é da primeira metade do século V? Claro, um impacto a favor da posição católica, evidentemente. Então, na Idade Média, essa palavra dogma, como a gente explicou, não é tão importante na medida em que grandes autores como Leão e Gregório Magnus e Agostinho não usaram muito essa expressão, daí que se usa mais expressões como artigo de fé e verdade católica. Mas nesse âmbito da discussão com a teologia reformada, com o protestantismo, pouco a pouco vai se formando a necessidade de se estabelecer aquilo que são verdades que não podem ser discutidas, que elas são fundamentais para a comunhão eclesial, e aquilo que são verdades, vamos dizer assim, opiniões teológicas importantes, mas que podem ser colocadas em discussão, certo? Então a gente não pode discutir alguns temas, não podemos questionar se Jesus é Deus, porque se a gente questionar se Jesus é Deus, a gente já não é mais cristão. Mas a gente pode se perguntar, vou dar um exemplo de um dogma que não é dessa época, de outro período, mas se Maria morreu ou não morreu quando da sua assunção ao céu. A proclamação do dogma não diz se morreu ou não morreu, mas se pode discutir. Tem opiniões em favor do fato de que Maria deveria morrer, porque todo mundo morre e Jesus morreu. E tem opiniões em favor do fato de que Maria não deveria morrer, porque ela era imaculada, então como ela não pecou, ela não precisaria morrer. Para mostrar que a Imaculada Conceição seria conveniente que ela não morresse. Então aqui tem espaço para discussão, tá bem? Então essa é a diferença, ou seja, naquele período, diante do protestantismo que questiona muitas coisas do catolicismo, da doutrina católica, é preciso distinguir verdades que são fundamentais, verdades que são essenciais. Essas verdades não devem ser colocadas em discussão, elas são pilares. Se eu tirar esses pilares,
vamos dizer, a casa cai, a construção fica danificada, e verdades que são, vamos dizer, opiniões teológicas importantes, de grandes autores. São Bernardo disse isso, São Tomás disse isso, mas não são dogmas. Ou seja, se pode discutir se São Tomás estava certo ou não nesse aspecto ou naquele da sua doutrina, por exemplo. Então, nesse contexto, vai se formando essa ideia, né, de que existe o espaço dogmático, ou seria o espaço da teologia sistemática, a gente diria hoje. É o espaço onde é legítimo o debate de opiniões teológicas, onde é legítimo se discordar e se debater com argumentos, buscando realmente fundamentar nossas opiniões. Senão é bate-boca inútil, ou ideologia travestida de teologia. E existem também os dogmas, ou seja, aquilo que deveria ser objeto de confissão unânime de fé. Todos devem crer daquela forma, todos juntos devemos crer dessa forma. Por quê? Porque se trata de uma doutrina revelada por Deus. E aqui está o grande critério. Para os autores do século XVI, XVII, o dogma é algo claramente revelado por Deus. E por isso eu não posso discutir. Foi Deus que revelou isso. Não cabe a mim agora colocar isso em discussão. Agora, tem outras questões que não foram reveladas por Deus, mas que estão conexas, estão conectadas com essa revelação e que a gente pode discutir. Existe espaço de liberdade teológica para pensar, para refletir, para debater. Tanto que vamos pensar assim um pouco, século XVI, XVII, tem a nova escolástica no século XVI. Existia espaço de debate, como havia no século XIII. Né, as questões disputadas, né, nas universidades se debatiam, professores com opiniões diferentes. Isso não era um crime. E no próprio Concílio de Trento houve discussões bem vamos dizer, fervorosas, com bastante fogo, né, entre visões diferentes. Em alguns momentos não se chegou a acordos. E aí o concílio tentou evitar aqueles pontos que dividiam os bispos, dividiam os teólogos. Certo? Para pegar aquilo que era o essencial, que é, vamos dizer, que gera consenso. Porque o dogma, para eles, tem esse aspecto, né? É revelado por Deus, e essa verdade, ela exige um consenso de fé. Uma confissão unânime da fé. Tá certo? A gente pode dizer que nesse andar da carruagem, né? Nesse caminho, vai se chegar no século, já no século XVIII, a um autor que vai propor uma definição de dogma. Ele se chama Felipe Neri Chrisman. E ele vai propor a seguinte definição. Estou traduzindo aqui de outra língua, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Um dogma de fé não é outra coisa que uma doutrina e verdade divinamente revelada, doutrina e verdade que o julgamento público da Igreja propõe a crer com fé divina. De modo que a opinião contrária, ser contrário a ele, é condenado pela Igreja como doutrina herética. Então, esse autor, Felipe Neri Chrisman, ele vai tocar aqui, vai acrescentar um outro elemento importante na nossa compreensão de dogma. Se já havia o elemento verdade revelada, agora ele vai dizer, é uma doutrina e verdade divinamente revelada, doutrina e verdade que o julgamento público da Igreja propõe a crer como fé, com fé divina. Então entra o elemento a Igreja propõe. Então a verdade revelada e a Igreja propõe essa verdade revelada que deve ser crida por todos.
E aí ele vai dizer que ser contrário ao dogma é ser, no fundo, um herético. Tá bem? Bom, pois bem, essa definição que vai sofrer na época censuras, porque ela é muito simples, ela parece muito simples, ela é dita minimalista. Pois bem, essa definição vai influenciar diretamente o Concílio Vaticano II, o Vaticano I. Pois bem, Concílio Vaticano I, e aí nós já estamos na segunda metade do século XIX, ele vai fundamentalmente acolher essa definição desse autor e vai, na Constituição Dei Filius, no capítulo 3 sobre a fé, propor uma definição de dogma, dizendo que dogma está no Denzinger 3011, dogma é tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que pela Igreja, quer em declaração solene, quer pelo magistério ordinário e universal, nos é proposto a ser crido como revelado por Deus. Então, se diz com uma linguagem bem dentro daquilo que nós podemos agora compreender ao longo do nosso curso, que o dogma é tudo o que está contido na palavra de Deus. Então, no capítulo 3, nós aprofundamos as fontes da teologia e vimos que a palavra de Deus é a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Essa palavra de Deus escrita, Sagrada Escritura, ou transmitida, Sagrada Tradição. E que pela Igreja, veja o elemento Igreja propõe, que está na definição do Crisma, quer em declaração solene, quer pelo magistério ordinário universal, nos é proposto a ser crido como revelado por Deus. Ou seja, a Igreja propõe, ou através de uma declaração solene, ou pelo magistério ordinário universal. Ou seja, é sempre aqui se trata do Papa e do Colégio Episcopal. Um bispo não pode proclamar um dogma. Então, é o Papa ou o Colégio Episcopal, que nós já tratamos desse assunto também lá no capítulo 3, que tem como cabeça o Sumo Pontífice, o sucessor de Pedro, né, que podem, com o carisma que lhes é próprio, que podem realmente proclamar e ensinar uma verdade como sendo, que deve ser crida como revelada por Deus. Aqui Deus revelou isso. Então tem o aspecto Deus revelou e a Igreja propõe como tal. Certo? Então, ou seja, é algo que pertence, como diz a definição do Vaticano I, pertence, está presente na palavra de Deus, na revelação. E a Igreja propõe como algo que deve ser crido porque foi revelado por Deus. Bom, num sentido amplo, a gente pode dizer que dogma significa, o dogma seria, vamos dizer, essa verdade na qual a Igreja crê. Dogma seria a fé universal da Igreja. Essa, vamos dizer, essa doutrina da Igreja, essa verdade doutrinária, esse conjunto de artigos de fé, essa verdade católica na qual a Igreja crê. No sentido amplo, seria a fé universal da Igreja. Mas num sentido mais estreito, mais técnico, mas vamos dizer técnico no sentido teológico, dogma significaria uma proposição de fé definida, ou seja, uma verdade que é apresentada como que pertence à palavra de Deus, que é apresentada pela Igreja como algo no qual devemos crer, porque é revelada por Deus. Ou seja, significa uma proposição de fé definida. Não? E a Igreja vai usar
né, vai fundamentar isso, vai usar um ditado, vai usar os recursos linguísticos à disposição dela para dizer essa verdade, da melhor forma possível, de modo bem claro, para que todo mundo compreenda a verdade na qual devemos crer. Vamos ver, vejamos um exemplo. Contra o modo com o qual os reformadores entendiam a presença de Cristo na Eucaristia. Bom, quando a gente pensa na Reforma Protestante, Lutero, Calvino e Zwinglio tinham visões eucarísticas bem distintas. Cada um pensava de um modo. Lutero, ele fala de uma presença de Cristo na Eucaristia, sim. Mas ele fala de ele não crê naquilo que a Igreja Católica chama de transubstanciação, uma mudança de substância. E ele acredita que quando se celebra a Eucaristia, ele acreditava que quando se celebrava a Eucaristia, acontecia uma consubstanciação. O pão continuava ali, mas Cristo se fazia presente no pão. Então, filosofia um pouco frágil, aquela do Lutero. Então, para ele, quando recebeu uma hóstia consagrada, havia pão e Cristo. Cristo no meio do pão ali, no liquidificador, batido no liquidificador. Pão e Cristo juntos. Então, isso é o conceito de consubstancialidade. Já Calvino, ele vai apelar para uma visão completamente espiritual, deixa a filosofia de lado. Então, para ele, quando eu recebo numa celebração espiritual, invocando a palavra de Deus e tudo, ao receber com fé, eu entro em sintonia dinâmico espiritual com Deus. Mas Jesus não está presente aqui no pão. Mas ao receber o pão com fé, eu é que sou elevado a uma comunhão espiritual com o Jesus que está assentado à direita do Pai. Então, para ele, Jesus não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo enquanto homem. Tá bom? Enquanto homem, corpo, ele não pode estar aqui e lá ao mesmo tempo. Então, por isso, ele está lá. E aí eu entro em sintonia com ele através da fé, do pão recebido com fé. Já Zwinglio, ele é completamente, vamos dizer, simbólico na interpretação. É só um símbolo, é uma lembrança, não tem significado ontológico e também nem tanto espiritual. Eu posso comungar com Jesus fora da celebração, sem pão, com pão, tanto faz. Certo? Ele não tem mais essa noção clara de sacramento, né? Então são três visões muito diferentes. E o Concílio de Trento ele vai ter que insistir na presença real de Cristo nos dons durante a celebração eucarística e depois. Porque ainda havia quem dissesse que tudo bem, que Jesus estava presente ali, mas depois, que quando termina a celebração, então ele não está mais presente. Pode jogar fora o que sobrou. Não, a igreja diz não, ali tem uma transformação, transubstanciação. A presença continua depois e por isso a gente tem que guardar num tabernáculo, indicando a presença real de Cristo na igreja, para dar para os doentes, para adorar e etc. Né? Então, o Concílio de Trento, por exemplo, ele fala de uma transformação da substância, do pão na substância do corpo de Cristo e da substância do vinho na substância do sangue de Cristo, usando essa expressão, transubstanciação, mudança de substância. Esse era o conceito mais apto para expressar o que o concílio queria ensinar. Entretanto, o concílio não quis dogmatizar o termo. Não é que nós temos que crer na expressão transubstanciação. Nós temos que crer que o pão vira Jesus, vira o corpo de Cristo, e que o vinho vira o sangue de Cristo. Porque a expressão não está na Bíblia, diz os protestantes, né? E é verdade. Mas a Bíblia diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então, o corpo é o sangue de Jesus. Existe uma presença real, uma mudança. Já não é mais pão, já não é mais vinho. É corpo e sangue de Cristo. Então, quer dizer, é muito importante a gente ver
que o termo transubstanciação não é dogmático, mas a ideia que ele expressa é dogmática. Então, por exemplo, alguns teólogos no século XX, insatisfeitos com esse tipo de terminologia tridentina, e dentro de um contexto de uma ciência que evolui, pensemos na química, onde substância tem um significado diferente da metafísica. Então a substância, você pensa em cálcio, substância, você pensa em H2O, você pensa, é uma outra visão de mundo, né? Muito menos metafísica, muito mais físico-química. E é por isso que alguns autores dizem que não dá mais para a gente usar essa expressão transubstanciação. Porque quando eu coloco no microscópio, o pão antes da consagração e depois, a substância química é a mesma. A composição química ali é a mesma, não teve mudança. Então não posso falar de transubstanciação. Então alguns autores querem encontrar outros termos para dizer a mesma coisa. E é um intento interessante. E aí se propõem expressões como transsignificação, transfinalização. Transsignificação seria uma mudança de significado. Tinha um significado, aquele pão agora tem outro. Transfinalização tem uma mudança de finalidade. Servia para alimentar o corpo, agora serve para alimentar a nossa alma. O transsignificação, o significado seria um simples pão, o significado agora é o que Cristo mandou a gente fazer, é a presença de Cristo para me enriquecer espiritualmente. Mas Paulo VI, nosso São Paulo VI agora, né, na sua Mysterium Fidei, na sua encíclica Mysterium Fidei de 1965, ele deixa claro que estes novos conceitos não são capazes de descrever o que é expresso pelo conceito transubstanciação. O exemplo que nós demos da questão da presença real de Cristo na Eucaristia, que o Concílio de Trento define com o termo transubstanciação e que no século XX foi pauta de questionamentos, daí que alguns teólogos do norte da Europa propuseram termos como transsignificação e transfinalização, termos não aceitos por Paulo VI, na medida em que não eram capazes de dizer o conteúdo presente, o conteúdo expresso pela expressão transubstanciação. E essa questão, e a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para que se entenda o que está por detrás desses teólogos também tentarem oferecer a teologia dogmática, expressões novas para dizer as verdades antigas. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo e de modo especial ao período que a gente chama de modernismo, na primeira metade do século XX, em que a igreja e muitos teólogos encantados com todo o progresso da ciência esses teólogos tentam dialogar com a modernidade, só que o problema é que muitos deles, diante das situações de conflito ou de aparente contradição entre a vida da igreja, ou a doutrina da igreja e aquilo que a modernidade diz, eles não têm aquele discernimento que um teólogo deveria ter e acabam muitas vezes abrindo mão daquilo que é o elemento da vida da igreja, da teologia, da tradição da igreja, para acolher na sua reflexão elementos que vêm da psicologia, ou da sociologia, ou da parapsicologia, ou de outras ciências, né? Então, quer dizer, com muita facilidade eles muitas vezes abrem mão de elementos
tradicionais da teologia e acolhem elementos estranhos à teologia sem o devido discernimento e muitas vezes dando luz, vamos dizer, dando origem a pensamentos pouco ortodoxos, né? O nome de Loisy é um nome importante que vai ser condenado, né? Papa Pio X vai reagir junto com o Santo Ofício contra essa tendência ao modernismo, com documentos, né, importantes, né? E, porém, essa tendência ela gera na igreja um certo debate, um debate que já existia no fundo no século XIX, um debate que já existia, que já estava presente na escola de Tubinga, na escola romana, que é o debate sobre a questão do desenvolvimento dos dogmas, né? A gente pode falar de um desenvolvimento dos dogmas, né? Eu dedico a este assunto esse último vídeo, essa última parte da nossa aula, porque as mais belas respostas nessa direção, elas tentaram conjugar, nem sempre foi fácil. A gente pensa em autores como Yves Congar, como Maurice Blondel, Michael Schmaus, até o próprio Karl Rahner, e tentam conjugar, digamos, por um lado, a essencial imutabilidade da revelação em Cristo, aquilo que foi revelado por Cristo e confiado aos apóstolos, essa revelação é imutável. Essa revelação atingiu o seu máximo, não tem nada de novo depois disso, com um certo desenvolvimento orgânico e histórico desse conteúdo da revelação. Entendeu? Uma coisa é a revelação e outra coisa é esse desenvolvimento do conteúdo da revelação. Então, ao longo da história, né, a igreja crê que Cristo está presente na Eucaristia, mas só em Trento se vai dizer isso usando o termo transubstanciação. Se poderia proclamar, por exemplo, a ideia, se poderia proclamar esse dogma da transubstanciação de outra forma, usando outra expressão hoje, para atualizá-lo? Essa é uma questão que alguns levantam. Seria melhor para que fosse uma linguagem mais adequada. Então, é certo que ao longo do tempo, a igreja ela vai entendendo melhor, compreendendo melhor o depósito da fé. Então, o que foi revelado com a assistência do Espírito Santo, a igreja vai conseguindo entender melhor, compreender melhor tudo aquilo que foi revelado, né? E ao mesmo tempo vai identificando conexões, vai aprofundando cada parte da revelação, e assim a teologia justamente progride, né? Vamos comparar um documento como o Didaquê com o Catecismo da Igreja Católica de hoje, tem uma diferença monumental. Se fez um grande caminho de crescimento, de compreensão teológica. Mas a grande questão é se pode falar de um desenvolvimento do dogma. Alguns vão comparar esse desenvolvimento como uma espécie de organismo, corpo. Então Jesus revelou, a revelação é vista como um menino que vai crescendo ao longo da história, e esse corpo vai crescendo, e esse corpo vai ganhando mais massa, mais força, vai se adequando às etapas próprias da história. E esse corpo que vai crescendo e que vai se adequando a cada momento da história poderia ser visto como o corpo doutrinal, ou como o dogma, que pode ir evoluindo. Outros dizem não, mas olha, na verdade o dogma, o que a gente, uma vez proclamado, a gente não deve mudar o dogma, a gente deve só explicá-lo melhor. A gente cresce na compreensão do que ele diz e busca explicá-lo numa linguagem, vamos dizer, atual, para que as pessoas entendam aquilo que foi dito lá no ano 400, lá no ano 600, lá no ano 1000, por exemplo.
Outros dizem, não, mas por que não se pode? Se a gente olha a história do dogma cristológico, a gente vai ver que a fé em Cristo vai sendo dita em etapas. É como se o dogma cristológico fosse evoluindo, crescendo, se tornando cada vez mais claro. Então poderia se pensar nisso. Então se busca uma teoria sobre o desenvolvimento do dogma. Mas até agora tem grandes nomes que se dedicaram a isso. Devo citar aqui por justiça John Henry Newman, que dá inclusive critérios bem interessantes para que a gente pense sobre essa possível evolução, desenvolvimento dos dogmas ao longo da história, tá certo? Mas ainda vamos dizer, uma área da teologia que ainda se precisa crescer no debate, num olhar sistemático de todas essas posições, que foi, por exemplo, a posição de Tubinga é uma posição da escola romana, outra John Henry Newman dá uma outra contribuição. Existem influências do romantismo filosófico, do hegelianismo, nessas posições que falam de um certo intrínseco desenvolvimento histórico, né, ou psicológico dos dogmas, né, de uma compreensão psicológica dos dogmas. Bem, mas é ainda um tema em aberto, né? O fundamental é que a gente entenda, né, que a revelação ela é completa em Jesus Cristo. Jesus Cristo revela tudo o que nós precisamos saber para nos salvar. Nos foi dado tudo em Jesus Cristo, mas que o Espírito Santo, na vida da igreja, vai nos ajudando, né, a crescer a compreensão dessa revelação, aprofundar o conteúdo dessa revelação. E que a igreja vai dizendo essas verdades ao longo do tempo, de um modo às vezes solene, de um modo menos solene. A igreja vai vivendo certas verdades. Às vezes existem verdades que nunca foram, vamos dizer, ditas de um modo solene, de um modo explícito, mas que a igreja vive, como Maurice Blondel lembra, de um modo implícito. Na sua vida existem certas verdades que, em momentos em que essas verdades são questionadas, aí a igreja pega uma verdade que é implícita, que a gente já vive, que a gente já crê, e diz: isso aqui é uma verdade que eu quero proclamar agora como revelada, como algo que veio de Deus, revelada, tá, faz parte da revelação, e que eu gostaria que não se discutisse mais sobre isso. Então proclama um dogma, por exemplo. Tá certo? É isso. É um tema muito interessante, com grandes autores, mas nós estamos apenas na introdução à teologia, então quis dar, digamos assim, apresentar um pouco esse cenário da teologia contemporânea. É um tema muito discutido esse, mas que precisa ser, vamos dizer, precisamos construir bases teológicas para que a gente possa realmente pensar sobre esse tema de um modo adequado, né? Que Deus abençoe a todos. Aqui concluímos a nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.